Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O STF estendeu medidas protetivas da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos. Sou João Ricardo JR, delegado de polícia e professor de processo penal e leis extravagantes. Meus irmãos, essa aplicação da Lei Maria da Penha nas suas medidas processuais a casais homoafetivos foi tomado pelo STF recentemente. Não vamos confundir as questões materiais, penais, com as questões processuais, no caso, as medidas protetivas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esta decisão foi tomada em razão da omissão do Poder Legislativo em tratar do assunto em matéria própria. Como bem ensina o professor Rogério Sanches, não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha, apenas e tão somente em relação às medidas protetivas de urgência. E aí vai um detalhe. E o descumprimento da medida protetiva de urgência no casal homoafetivo entre dois homens se configura em crime de desobediência ou no crime próprio do artigo 24A da Lei Maria da Penha? Como foi bem dito, apenas as matérias processuais, apenas a medida protetiva. Então, o descumprimento da medida protetiva referente a um casal homoafetivo se aplica ao crime de desobediência do 330. Os ministros se basearam no princípio de Yogyakarta, um princípio que trouxe em 2017 a necessidade dos países legislarem em questões que sejam aplicadas à liberdade sexual em relação ao pessoal do LGBTQIA+. Então, não há que se falar, repito, em aplicação das normas materiais, porque a Lei Maria da Penha se estende apenas e tão somente a mulheres. E há que se verificar também, aí é uma opinião particular, o caso em concreto. Vamos lá, a medida protetiva tem a ver com uma espécie de hipossuficiência, de risco, seja ele econômico, de hipossuficiência econômica, física. Será que um casal homoafetivo de dois homens, no qual os dois homens têm o físico parecido, têm o poder econômico parecido, os dois são bem empregados, como muitos que a gente conhece, será decretada uma medida protetiva para um deles? Vai depender certamente do caso concreto. Assim também como é nos casos de mulheres, que às vezes exigem medida protetiva e não cabe, tá? Então, meus amigos e meus irmãos queridos, esse é um detalhe importante. A extensão da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos não é completa. É apenas e tão somente em relação às questões processuais, às medidas protetivas, tá bom? E há de se analisar o caso em concreto, certo? Lembrando que a Lei Maria da Penha tem como sujeito passivo a mulher. E o STF também já estendeu às mulheres trans, certo? Aí sim, a lei engloba todo o seu sentido material. Já em relação aos casais homoafetivos de homens e homoafetivos, se aplicará a partir de agora as medidas protetivas de urgência, se necessárias e a depender da análise do caso concreto. Tá bom? É isso, pessoal. A dica do JR de hoje. Um beijo no coração de todos e já é carnaval, cidade. Força nos estudos, hein?